Bem, gente, nós terminamos de forma muito especial a nossa série de conversas domingo passado, chamada O Caminho da Cruz. Foi um momento extremamente emocionante para quem estava aqui, e não são muitos que estão aqui, porque estamos em quarentena, né? Então o grupinho é o menor possível, mas quem estava por aqui domingo passado, olha, para segurar a emoção foi bem difícil. Depois eu fiquei sabendo dos relatos de todo mundo que estava em casa, fazendo a ceia com a família, muito chororô daqui, muito chororô de lá. Que legal, que gostoso que foi o domingo passado. E a gente viveu realmente um movimento ascendente nessa série que nós terminamos no domingo passado. Um movimento que nós desejamos que acontecesse, planejamos que acontecesse, fomos trabalhando cada tema para valorizar o momento da Páscoa e foi realmente especial. Como muitas pessoas me disseram, eu direi também que foi uma das Páscoas mais especiais que eu já tive na minha vida nesse aspecto de comunhão, de me debruçar diante da palavra, de estar diante do Senhor, foi realmente muito especial. E agora a gente começa outra série de conversas, né? Acaba uma série, começa outra. Eu e os meus amigos da Casa da Rocha Independência, Zé Bruno, meu amigo Jorge Bruno lá do Tatuapé, estamos juntos ainda, nos dedicando a preparar essas conversas aqui para a gente debruçar junto com a comunidade diante do texto bíblico e aprendermos a palavra de Deus. É muito interessante que nós discutimos essas coisas durante a semana no WhatsApp, conversamos, cada um contribui de um jeito, e na hora de pregar, cada um prega uma coisa, isso que é muito legal. O tema é o mesmo, a passagem bíblica é a mesma, mas a inspiração do coração é outra. E eu acho isso maravilhoso, porque a diversidade, não só de quem prega, digamos assim, mas da própria comunidade, a gente tenta reagir e nos relacionar com a comunidade e com as suas necessidades. A série que nós começamos hoje, eu não sei se já teve alguma coisa na tua tela aí, chamada A Videira. Vamos entrar no livro de João, vamos mergulhar no Evangelho de João. E para abrir essa conversa, eu te falo algumas coisas a título de informação mesmo. A primeira delas é que o livro de João foi escrito aproximadamente 90 depois de Cristo. É bastante, né, gente? Jesus morreu, digamos, no ano 33, que seja. As divergências existem, mas vamos manter esse ano aí como base. E João escreve em 90, bastante tempo depois. Ele escreve na cidade de Éfeso e ele escreve para os gentios. Gentios eram os não-judeus. A ideia de João é muito clara. Ele quer apresentar a divindade de Jesus. E sabe uma coisa bonita do Evangelho de João? É que é um evangelho simples. A linguagem de João é simples. Quando a gente começa a estudar grego, o professor, pelo menos lá no nosso seminário, disse várias vezes, quer aprender um pouco mais do grego, você está começando agora, vai para o Evangelho de João. Porque é um grego um pouco mais simples, mas não se engane. O Evangelho de João é extremamente profundo, é interessante isso, né? É simples na linguagem, mas profundo naquilo que ele quer dizer. Simples na linguagem, mas profundo na teologia. Inclusive os pais da igreja, quando começaram a averiguar a situação de João e a estudá-lo, eles deram uma desprezada assim, de leve, mas depois tiveram que se render à profundidade das palavras de João. E é em cima desse Evangelho de João que nós seguiremos. João, como eu disse, ele quer mostrar que Jesus é Deus. Essa é a finalidade principal de Jesus, de João, perdão, destacar a divindade de Jesus. Lá no finalzinho de João, lá no versículo 31, por exemplo, do capítulo 20, João diz assim que ele registrou os sinais, ele não chama nem de milagres. Os atos poderosos de Jesus, ele não chama de milagres, ele chama de sinais. Lembrando que o sinal aponta para alguma coisa, né? E essa é a ideia de João, mostrar os atos poderosos feitos por Jesus, que apontavam para quem? Para ele, Jesus, como Deus. Ele apresenta isso. E ele diz lá que os registros que ele fez dos atos poderosos de Jesus, esses registros foram feitos para que as pessoas que lessem o Evangelho soubessem que Jesus é o Filho de Deus.
Essa é a ação primordial de João e nós vamos nos dedicar, com certeza, nos próximos domingos a entender melhor isso. O trecho que nós estudaremos, por isso o nome da série, ele acontece a partir do capítulo 15. É chamado de o discurso de despedida de Jesus. É o discurso de despedida, mas essa parte aqui do 15 é a segunda parte do discurso de despedida de Jesus. Só para te sintonizar, tá bom? Que acho que isso é importante. A primeira parte do discurso de despedida de Jesus está onde? No capítulo 13, um pouco mais para trás. E a gente entra a nossa conversa lá no capítulo 15, versículo 1. É o versículo inicial da nossa série e que traz inclusive o tema da nossa conversa. E o que diz lá? Eu sou a videira verdadeira. É claro que o texto continua e a gente vai continuar o texto, iremos continuar nesse texto nos próximos domingos, mas hoje a nossa conversa é só sobre isso daqui. Desafio, né? Desafio bem grande. Eu sou a videira verdadeira. Vamos entender o que João quer dizer registrando essas palavras de Jesus. Quem disse isso foi Jesus. A maneira como João registra é única e muito profunda naquilo que Jesus quer dizer. E é essa a nossa viagem hoje, nesse papo, tentando compreender o que é que está acontecendo. Bem, quando João registra essa palavra de Jesus, João está deixando muito claro que houve uma mudança naquilo que na teologia a gente chama de soteriologia. Soteriologia tem a ver com o quê, gente? Com salvação. Você sabe que eu morei na Bahia há alguns anos, né? E quando chegamos lá, estávamos lá na cidade de Salvador, na capital baiana, e quem nasce lá é chamado de soteropolitano. É bem interessante, né? Quem nasce na cidade de Salvador não é salvadorense, não é nada disso, é soteropolitano. Vem daqui, soteriologia. No caso da teologia, é o estudo da salvação. O que a gente quer, o que a gente precisa entender, então? Que João está dizendo que ao registrar essa fala de Jesus, e Jesus se anunciando como videira verdadeira, João está dizendo que houve uma grande mudança na forma de redenção do homem. Sempre baseada, é claro, na misericórdia e graça de Deus. Mas o caminho da salvação e da redenção estava mudando a partir da chegada do Cristo. Para isso nós precisamos nos lembrar o que é que está acontecendo até Jesus chegar. O Velho Testamento. Até Jesus chegar, o que é que acontece? A velha, ou melhor, a antiga aliança, a primeira aliança feita por Deus com o homem. Você sabe que Deus separa um povo para ser esse instrumento de redenção para a humanidade, porque a humanidade pecadora, a humanidade que se rebelou contra Deus, a humanidade que se desvia, se distrai, se afasta de Deus, que está perdida, precisa ser salva. Precisa ser resgatada. E no plano de Deus, isso se inicia na pessoa de Abraão. Você se lembra o que acontece lá com Abraão em Gênesis capítulo 12? Abraão é chamado por Deus. Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, através de você eu vou criar uma grande nação, e essa nação ela vai ser um instrumento para abençoar todos os povos. Era disso que Deus estava falando. Israel, aquela nação que estava se formando através de Abraão, seria um instrumento para abençoar os povos, salvar os povos. Portanto, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, a prerrogativa de mediação com Deus passa por Israel. Não dava para se chegar, era impossível se alcançar o Deus salvador de todos os povos, senão através de Israel. Os patriarcas, eles falavam diretamente com Deus, eles tinham esse poder de mediação, conversavam com Deus diretamente. Depois nós temos Moisés, que inaugura um novo tempo de mediação, ele mediava o povo e Deus, você deve se lembrar disso. Depois a gente chega ao tempo dos reis de Israel, que também faziam isso, eles tinham uma liderança monárquica, mas mediavam o povo e Deus. Nós chegamos depois aos sacerdotes e os profetas estão espalhados no meio do Velho Testamento, né? E depois nós chegamos
aliás, aos sacerdotes e aos profetas, já falei, e nós percebemos então que quem quisesse acessar a Deus só poderia fazer isso através de Israel. Esse era o caminho. Israel era o mediador. Ele brilhava, ou deveria brilhar, e se apresentar para as nações como o caminho a Deus, o Deus de Israel. Israel, inclusive, é vista no Velho Testamento como a videira de Deus. Está começando a entender o link agora, né? É isso aí. Israel é apresentada como a videira de Deus para o mundo. Primeiro é bom lembrar que videira é um organismo vivo que supre a vida de outros organismos vivos. É por isso que Deus chama Israel de videira, um organismo vivo que supre demais organismos vivos. Essa é a ideia. E Israel é apresentada no Velho Testamento como videira. Esse instrumento que gera vida, que abastece, que liga as demais nações a Deus. Essa era a função primordial de Israel, além, é claro, de preparar a chegada do Messias. Tudo apontava para Cristo, mas a nação de Israel, o povo de Israel, tinha essa função também, de uma forma muito clara. E onde que nós encontramos essa aliança de Deus, esse nome videira? Em vários textos, mas vários mesmo. Você vai encontrar no Salmo 80, Isaías 5, Jeremias 2, Ezequiel 15, Oséias 10, uma série de textos. Porque de Israel brotaria vida para as nações. Por isso esse título que Deus deu a Israel. O grande problema é, Israel era o povo que deveria sinalizar, que deveria apresentar o amor de Deus às nações, mas Israel não faz isso. Embora Israel fosse considerado por Deus como raça eleita, como nação santa, reino de sacerdotes, ela não vivia como a nação eleita. Ela não vivia e não agia como povo santo. Não intercedia pelas nações como sacerdote. De alguma maneira, o coração de Israel, diante da história do povo de Israel, nós percebemos isso, esse coração vai se deteriorando. Essa missão e vocação de Israel vai se murchando, vai se acabando, vai se enfraquecendo. E essa postura, ela é encontrada em toda a história hebraica. Toda a história de Israel é marcada por momentos de distanciamento de Israel de Deus, de negação de Israel de Deus. Várias e várias situações. Os cativeiros são exemplo disso, a consequência dessa rebeldia e dessa falta de atitude de Israel de uma maneira adequada diante de Deus, diante da sua missão e diante da sua vocação. Então, qual o problema? É que a antiga aliança, ela se vê corrompida, ela está corrompida, ela se faz corrompida e ineficiente. O amor de Deus que deveria ser sinalizado por Israel, não é. Israel que deveria fazer a luz de Deus brilhar, não faz. E Israel é vista, inclusive, como, no próprio Velho Testamento, como uma videira rebelde. E ela é destruída pela rebeldia. Os cativeiros, como eu disse, as consequências dessa rebeldia estão sobre Israel. Por quê? Porque ela deixa de ser a nação de Israel, o que deveria ser. Lá em Jeremias 2, a gente encontra lá um texto onde a videira degenerada e selvagem, videira degenerada e selvagem é o jeito que Deus olha para Israel. Muito forte isso, né? É uma ineficiência em ser a videira que deveria ser. Muito bem, diante dessa realidade de uma aliança corrompida, é necessário uma nova aliança. É necessário um novo movimento divino. Para nós é difícil de compreendermos, tudo isso estava no coração de Deus desde a fundação do mundo, né? É muito complicado para a gente entender, mas estamos olhando à luz da história. A história bíblica, a história da humanidade, a nossa história, nos mostra esse caminho onde Deus vai agindo na história para que o seu plano aconteça. E lá no próprio Velho Testamento, haviam profecias sobre a chegada de um novo movimento. Um movimento de uma nova aliança. Nós vamos ler juntos agora Jeremias 31, versículo 31, que diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá.
Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. É uma profecia relativa à velha aliança estar finalizada e a nova aliança se apresentar como uma realidade já no coração de Deus. E aqui o profeta diz que ela acontecerá. E ela acontece. Quando ela acontece? Com a vinda de Jesus. O Deus que se faz carne, o Logos perfeito, inteiro, o Deus pleno que se coloca para ser homem e para ser gente andar entre nós. E a nova aliança é feita, e essa aliança é a aliança no sangue de Jesus. É nesse momento, em contraste com o fracasso de Israel, que Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Entendeu? É daí que vem essa expressão. Jesus trazendo para si agora a prerrogativa da mediação dos homens e para com Deus. De Deus para com os homens ou dos homens para com Deus. Jesus está dizendo, não é mais Israel. Israel fracassou, a videira faliu, a videira se perdeu. Inclusive nós encontramos várias situações na caminhada de Jesus ali em Israel, onde ele denuncia isso. Quando, por exemplo, ele tenta comer o fruto de uma figueira que é seca, que não dá fruto e ele a amaldiçoa, é um julgamento de Jesus a respeito de Israel, a respeito do seu papel que não é cumprido. Jesus, portanto, substitui. Aliás, ele substitui tudo. Jesus vem para cumprir tudo, porque tudo apontava para ele. Tudo era um prenúncio dele. Tudo dizia que seria realizado na figura dele, na pessoa do Cristo. Jesus substitui o templo, as festas judaicas, o próprio Moisés como profeta de Israel. Vários lugares santos, várias situações são substituídas ou caem diante da presença de Jesus porque só apontavam para ele. E agora, o próprio Israel. A nova aliança entre a humanidade e Deus acontece, portanto, irmão, por meio de Jesus. Por meio de Jesus Cristo. Por isso Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Ele gera vida. Ele sinaliza para todos o Deus poderoso. Dele emana a luz que ilumina aqueles que estão na escuridão. E aí por diante. Nós, portanto, precisamos partir da nossa conversa em cima dessa concepção já esclarecida. Sai Israel, entra Jesus. Israel que apontava para Jesus, Jesus que vem cumprir o propósito divino em toda a sua plenitude. Mas é claro que esse trecho bem pequeno do texto, eu sou a videira verdadeira, tem muito a nos ensinar. Eu já disse aqui que João registra a divindade de Jesus. João aponta para a divindade de Jesus e fala sobre isso durante todo o texto que ele escreve. Nós precisamos sempre ler João lembrando do prólogo. Lembra o que está escrito lá nos primeiros versículos de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. João já apresentando Jesus como Logo, já apresentando Jesus como Deus. Partindo desse princípio também, nós vamos tentar entender melhor o que Jesus quis dizer com eu sou a videira verdadeira, porque é algo um pouco mais profundo do que nós percebemos até agora. Primeira parte do texto é eu sou. Jesus diz eu sou. Essa expressão eu sou é pronunciada por Jesus 7 vezes nos evangelhos. Registradas por João durante 7 vezes, ou melhor, 7 vezes, pronto, entendeu, né? João registra 7 vezes Jesus dizendo eu sou. É o termo grego ego eimi, eu sou. Esse termo é usado por Jesus para dizer que ele é o pão da vida,
Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Portanto, essa fala, eu sou a videira verdadeira, é a última das 7 vezes que Jesus diz, eu sou. O detalhe é que essa expressão, ela é muito profunda. Porque eu sou é algo que faz parte da cultura hebraica, da religião hebraica, da teologia hebraica, como a expressão usada por Deus para se apresentar. Então ela é muito significativa. Você vai se lembrar comigo que essa é a identificação que Deus dá a Moisés. Quando Moisés diz para ele, Deus, Senhor, eu vou falar com o faraó e eu vou dizer que o Senhor me mandou, como é que eu te apresento? O que é que eu digo? Em nome de quem que eu vou? E aí Deus diz a Moisés, lá em Êxodo 3,14, você vai dizer lá para ele que eu sou o que sou. Eu sou o que sou, essa é a minha identificação. A partir disso, essa palavra, esse termo eu sou, é tornado santo pelo povo de Israel. É visto como santo e sagrado pelo povo de Israel. Ninguém dizia eu sou, porque o único que é Deus. E nesse aspecto, os judeus estavam certos. No sentido de saberem que ao se identificar como eu sou, Deus estava dizendo eu sou tudo. O demais existe pendurado em mim, flutuando em mim, orbitando em torno de mim. O único que existe sou eu. O único que tem todas as prerrogativas de existência sou eu. Eu sou. O único que é Deus. Diante dessa realidade, é espantoso Jesus dizer eu sou. Ninguém dizia eu sou. E por que diz Jesus eu sou? Porque Ele é Deus. Era mais uma maneira de tantas e tantas de Jesus apresentar a sua identidade como Deus encarnado. E a velha aliança, que funcionava na base da hereditariedade e da religião, ganha agora uma nova forma de ser, porque é através de Jesus que ela acontece. Não mais através de uma situação de abraço a uma religião, como era o caso do judaísmo. As pessoas podiam se converter ao judaísmo, chamadas judeus prosélitos. Eram gentios que se convertiam ao judaísmo. Então assim funcionava essa proximidade com Deus na velha aliança. Ou eu me tornava um judeu prosélito, no meu caso, que não sou judeu, ou eu nascia, ou o fulano nascia como judeu. Se nascesse judeu, ok, se não, poderia se converter ao judaísmo. Agora, a proximidade para com Deus tem Jesus na sua frente. Para nós chegarmos a Deus, não tem a necessidade de uma religião, não há necessidade de uma hereditariedade humana. Só aqueles que nasceram descendentes de tal situação é que vão chegar até Deus. Acabou. Ele é a videira verdadeira, por isso ele traz para si essa realidade, que aliás é dele, eu sou. Portanto, não é religião mais que liga o homem a Deus, não é hereditariedade mais que liga o homem a Deus, agora é Cristo, o próprio Deus encarnado, que nos liga ao Pai. Veja, por exemplo, vamos ler juntos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, que diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus como instrumento de proximidade a Deus, de um caminho que se abre diante de Deus, o próprio Deus que se faz gente e abre a nós a proximidade e o caminho para nós nos relacionarmos com o Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, eu sou. Mas ele diz mais, né? Eu sou a videira. Já dissemos aqui que a videira é o símbolo de um organismo, como um organismo que alimenta e gera vida a outros organismos. Doador de vida. Ao dizer eu sou a videira, é isso que Jesus traz para si também como uma realidade absoluta. Se Israel, falha e ineficiente, gerava vida às pessoas, imaginemos nós, Jesus, o perfeito,
o santo, o irrepreensível, o Deus encarnado, gerando vida abundante a todo aquele que nele crê. Essa é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Quem bebe dessa água aí, vai voltar a ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der, terá uma fonte a jorrar para a vida eterna. É cheio de vida. Jesus é a plena vida, é dele que vem a vida. A absoluta e completa vida vem de Jesus, e nós a recebemos. E nós somos beneficiados pela sua graça e misericórdia que nos alcança. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a vida está em Cristo Jesus, logo no primeiro capítulo, primeiro versículo de 2 Timóteo. A vida está em Cristo e nós a recebemos. Quando a gente pensa em vida, é bom a gente dar uma volta nessa conversa, porque ela pode se tornar complexa, né? O que é vida? Bom, para a gente pensar em vida como Jesus quer dizer que é a vida, nós precisamos nos lembrar que no grego, na língua grega, nós temos 3 expressões para a vida. A primeira delas é bios. Bios de biologia, por exemplo. É a vida como nós entendemos. É a vida nas suas manifestações concretas, externas, desde um organismo unicelular até cada um de nós, seres humanos, talvez o mais complexo organismo vivo que exista, né? Bios, é esse tipo de vida. Jesus não usa essa palavra. Mas temos outra palavra, psique. Vida também é apresentada como psique, alma, interioridade. Alguma coisa ligada àquilo que está dentro de nós. Não é essa palavra que se usa. A palavra usada por Jesus para dizer que Ele é o doador da vida, que Ele é aquele que gera vida, é Zoe. Zoe, eu vou ler aqui para você, é o estado de alguém que está cheio de vitalidade, ou é animado da absoluta plenitude da vida. Olha que incrível. Tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus. Vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada por Deus. É isso que quer dizer vida, é aquela vida plena que só Deus pode dar. Não é a vida biológica somente, não é a vida da alma que está morta somente, mas é a vida plena que só Jesus pode dar e que só se vive na sua complexidade, na sua condição absoluta, quando estamos ligados a Jesus. Não vem de nada que a existência humana possa dar. Essa vida que Jesus nos dá como videira é aquela que a gente não alcança por nenhum outro caminho, nenhuma outra forma, é dele que ela vem. Às vezes as pessoas acham que podem encontrar a vida plena quando, por exemplo, a vida começa aos 40. Aos 40 começa a pressão alta, começa a cair o cabelo. Aos 40 é muito difícil esse negócio de vida plena, está longe disso. Ou então quando você ganhar o primeiro milhão. A vida vai começar quando eu ganhar o primeiro milhão. Tem uma personalidade dessas que cuidam de dinheiro na internet, que agora 1 milhão não a satisfaz, agora ele quer 1 bilhão. Estava assistindo alguma coisa essa semana. 1 bilhão, ele acha que vai ser a pessoa mais feliz do mundo quando tiver 1 bilhão. Não, a vida não começa quando eu ganho 1 bilhão. Quando eu chego a 1 milhão, nem quando eu faço 40, nem quando eu tenho o emprego dos sonhos, nem quando eu tenho a estrutura de vida dos sonhos. A vida plena vem de Cristo. Ele é o doador da vida plena. É através dele que nós somos resolvidos na nossa existência e completamente satisfeitos. Que coisa incrível que Jesus nos dá, a vida plena. Mas, além de dizer eu sou, além de dizer que ele é a videira, ele diz que ele é a videira verdadeira. Aí a coisa fica um pouco mais profunda. Como videira que gera vida, Jesus gera também sobre nós aquilo que é a verdade. A palavra grega usada por Jesus é aletinós, que quer dizer o oposto ao que é fictício, o oposto à imitação, o oposto ao imaginário, o oposto ao simulado, o oposto ao pretendido. O que é que nós entendemos aqui? Que Jesus é aquele que é a fonte de vida absoluta e completa. Aquele que tem vida e vida verdadeira
para nos dar. Nele, inclusive, está a vida que precisamos e a verdade que precisamos. Buscamos uma verdade, irmãos. O homem busca uma verdade. O homem busca respostas. O homem busca explicações. Andamos e vivemos assim, agoniados, para termos explicações sobre as coisas da vida. Veja o momento que nós estamos vivendo, se ele não é assim. As pessoas procurando verdade. Por que isso está acontecendo? Onde isso vai nos levar? Por que estamos vivendo isso? É a necessidade de verdade que habita o coração do homem. E nós, às vezes, nem percebemos isso, mas a nossa cultura expressa essa necessidade de verdades absolutas. Essa expressão de um coração que procura verdade, você observa na produção literária, cinematográfica, musical, artística que nós fazemos hoje. O apelo ao misticismo, o apelo à bruxaria, como alguma coisa muito convencional e normal nesses dias, de onde você pode ter respostas. É o além que pode trazer respostas, é o poder dos super-heróis que pode trazer respostas, é o Harry Potter da vida que pode trazer respostas, e outros mais. Esse daí já ficou para trás, né? É que eu não estou acompanhando muitos lançamentos nessa época. Mas todos eles estão dizendo, a verdade está aqui, ó, nesse misticismo. Você quer respostas? Meu querido, a verdade está em Cristo. Ele é a verdadeira videira. Ele é a videira verdadeira, onde não há sombra de dúvidas, onde a gente repousa os pés. Em tempos de tanta incerteza, digo isso mais uma vez, em tempos de tantos questionamentos, em tempos de tanta instabilidade, em tempos de tanta crise, que estejamos com os nossos pés sobre a rocha que é Jesus. A verdade absoluta é Jesus. E a última coisa, irmão, é que essa expressão verdadeira também tem a ver com ser a fonte de toda a verdade e combater ele mesmo como realidade absoluta de verdade, toda a mentira que é produzida por quem? Pelo diabo. Pai da mentira. O diabo que é o pai da mentira, que continua nos enganando, que continua corrompendo o coração do homem. O Deus que é sincero, o Deus que é honesto, o Deus que fala o que eu preciso ouvir, o Deus que se apresenta como homem encarnado e que, através dessa ação, coloca para baixo, debaixo dos seus pés, toda mentira que tem como objetivo contaminar, roubar o coração do homem. Esse é Jesus, aquele que é a videira verdadeira, aquele que nos liga a Deus. Hoje é um dia de nós celebrarmos Jesus, gente. Começamos esta série hoje, dessa maneira toda estranha, diferente que nós estamos vivendo, mas apegados à realidade de um Cristo que está vivo, do Cristo, do ungido que está vivo, o enviado de Deus por nós, aquele que nos liga a Deus, aquele que nos coloca diante do Senhor, aquele que dá a sua própria vida por nós, para que isso aconteça. Hoje nós vamos celebrar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio resolver a maior crise que a humanidade podia ter, aquele que veio solucionar a maior distância que existia, a distância entre o homem e Deus. Eu espero que nesta manhã de domingo o teu coração esteja aquecido por essa conversa que tivemos aqui diante do texto bíblico, que nos revela que Jesus é a videira verdadeira. Nós estamos apegados a Ele, aliás, estejamos nós apegados a Ele, percebendo o amor de Deus em tudo que Ele faz por nós. Enche o teu coração de esperança. É isso que eu tenho para te dizer nessa manhã. No meio desse caos, saber quem é Jesus me anima. Porque eu não estou aliançado, eu não estou debaixo estou debaixo da verdade absoluta. Ele é a videira verdadeira.
E que seja assim o nosso coração animado para esses dias de inconstância, para esses dias de estresse, para esses dias em que o chão está tremendo um pouco, para esses dias que a gente não sabe se vai, se não vai, para onde a gente vai. A gente sabe uma coisa: estamos acolhidos por aquele que é a videira verdadeira. Vamos orar, ore comigo.